Gente, boa tarde. Nós estamos hoje aqui numa comemoração. Quer dizer, no caso, é uma lembrança que a gente faz, porque acredito que por muito tempo a gente ficou fora dessa manifestação. Hoje é dia 22 de novembro, é o dia de Santa Cecília, que na realidade que é a padroeira dos músicos, que é o dia que nós festejamos como sendo o dia do músico. E para isso a gente estamos trabalhando numa situação que é para dar do bem-estar do músico, do trabalho e uma série de coisas que vem acontecendo no país, mas nós como músicos, a gente acha não, a nossa profissão é uma profissão que só faz o bem, na realidade. A gente cuida muito do músico, estamos a fim do trabalho, a diretoria está trabalhando seriamente e pela primeira vez em mais de 20 anos nós estamos chegando aqui, estamos indo para a rua como uma parte inicial que a gente vai continuar na rua. A gente daqui para frente agora vamos estar na rua, porque já houve época de greve, mas isso foi no passado, numa situação há muito tempo, há 30 anos atrás fizemos uma greve, onde nós músicos conseguimos todos os nossos direitos, e atualmente todos os nossos direitos está sendo subtraído, inclusive com essa coisa da terceirização, do mercado de trabalho, de uma série de coisas aí que a gente está interessado exatamente em botar isso para andar de novo. E precisamos contar com vocês, porque na realidade nós músicos nós vivemos de vocês, do povo, né? O povo, as pessoas que conhecem a música, que gostam de música. Então a gente está nessa luta aí, e aqui com a nossa diretora, nossa secretária-geral, que é a nossa Cristina Berg. Tem aqui o José Luiz Maia, que é o nosso diretor financeiro. Temos presente aqui também Theo Cordeiro. Temos aqui presente também o ex-presidente da OMB, Celso Santana. E a gente está somando força, porque a gente quer que as pessoas nos somem com a gente. E eu estou esperando agora aqui a palavra do vereador Edson Santos, que ele... Diversos tipos de músicos, diversos perfis, como músicos que atuam na noite, na música ao vivo, em bares e restaurantes, que nós estamos numa condição das piores nos últimos 30 anos. Nunca estivemos numa situação tão ruim de remuneração, né? E nós sabemos que o Rio é uma cidade turística, então nós temos que valorizar os nossos músicos que atuam na noite do Rio de Janeiro. Nós temos que estar juntos, porque só juntos nós somos fortes. O sindicato existe para cuidar do músico, para lutar por melhores condições de vida, e é isso que o sindicato faz, e nós estamos aqui. Que é o Dia do Músico, queremos marcar essa data com essa manifestação aqui na Cinelândia. Esperamos que todos se alegrem junto com a gente, pelos músicos do estado do Rio de Janeiro, pelos músicos do planeta Terra. Nós estamos congraçando esse momento com todos eles. O músico, a vida do músico, vocês precisam entender o que é a vida do músico. Agora eu vou falar. O músico, ele precisa de horas de ensaio dentro da sua própria casa para manter o seu instrumento em dia, para poder chegar no evento e tocar. Então ele não trabalha só no dia do evento, ele trabalha o tempo inteiro para estar bem, para estar tocando muito bem no dia em que ele vai trabalhar. E além do mais, a gente quer o couvert artístico, gente. A gente quer o couvert artístico pra gente. A gente não quer, eles estão querendo não pagar mais o couvert artístico. As pessoas precisam saber disso, porque as pessoas pagam o couvert artístico achando que ele está indo para o músico. E ele não está, gente. Ele não está. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a gente exige respeito.
O músico exige respeito no Dia da Música. Respeito! 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 Hoje é dia 22 de novembro, um dia muito importante para nós, musicistas, músicos, profissionais ou não, da música. Nossa bandeira, como foi dito anteriormente, nossa bandeira é a bandeira do amor, bandeira da paz, da alegria. Nós levamos alegria para as pessoas, contribuímos com melodias, com harmonias, com coisas lindas que marcaram épocas na vida de cada pessoa. Da cantiga de roda à música clássica, do funk à MPB, do rock ao folk, a música sertaneja, não importa. A nossa música é uma das músicas mais bonitas do mundo. O nosso sindicato, o Sindicato do Rio de Janeiro, é um dos sindicatos mais importantes do Brasil, porque nessa cidade que nós pisamos e andamos, muitas das vezes nós não nos damos conta que por aqui andou Pixinguinha, por aqui andou os maiores músicos, Vila Lobos, pisaram aqui, andaram Chiquinha Gonzaga. Por favor, ajude-nos agora nesse momento mais importante que é a campanha em relação ao cover artístico. Nós estamos com um problema aí muito sério, o músico nem sempre recebe aquilo que é prometido, ou então leva um tempo para poder receber, então tem todo um entrave burocrático, e a gente não, e aí foi o que foi dito aqui, né? A gente na verdade, a gente ganha, o nosso trabalho é em casa estudando, trabalhando, preparando para poder chegar na hora de tocar. É muito importante para a gente queria saudar todos os músicos e musicistas atuantes aqui no Rio de Janeiro. A gente estima que sejam mais ou menos 60 mil músicos em atividade, que vivem da música. Hoje em dia, todo mundo sabe da dificuldade que é viver exclusivamente da música, então é um lugar comum. A gente que é músico também dá aula, também rodar de Uber, também fazer uma série de coisas e também praticar nosso instrumento na noite, nos bares, e para a gente se sustentar. E essa é uma realidade, que é uma realidade da maioria da nossa classe, A gente sofre um pouco do dilema do futebol, que a maior parte da sociedade, quando lembra do jogador, pensa no Neymar, mas não sabe que a maior parte dos jogadores de futebol do Brasil são classe trabalhadora, recebem até um salário mínimo, e o músico também. O músico brasileiro não é o músico do mainstream, é o músico que está no bar, no restaurante, no quiosque, trabalhando, e esse é o músico que a gente precisa representar, principalmente o Sindicato dos Músicos aqui do Rio, vem feito esse movimento, vem fazendo esse movimento de trazer esses músicos para dialogar, colocar suas pautas. É um movimento importante que a gente tem feito. Então, a gente tem tido algumas conquistas aqui no Sindmus, é importante que a sociedade saiba. Recentemente a gente acolheu esses músicos que estão aí na batalha nos bares e restaurantes, para acolher o pedido deles de colocar uma tabela de cachê que seja viável, Então, a tabela de cachê do Sindmus é uma tabela referência para o Brasil inteiro e faz com que esse músico possa negociar um cachê digno junto ao seu contratante. E a tabela de cachê do Sindmus era um pouco além daquilo que é pago no mercado. Então, trazia um grande problema para o músico quando ia negociar o seu cachê, o contratante ia olhar aquela tabela e não ia acreditar ela, dar uma legitimidade para ela, porque está muito longe daquilo que esses músicos recebem. Então, através da batalha desses músicos que estão aí nos bares e restaurantes, eles ocuparam o Sindmus, fizeram isso muito bem, pautaram a diretoria e conseguiram mudar o valor da tabela de cachê do Sindmus para um valor que a gente considera mais da média da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que é de R$400. E agora a gente tem um novo desafio, Então a tabela de cachê não tem uma obrigatoriedade legal, O Sindmus não pode punir, nem pode multar nenhum estabelecimento que não pague os R$400. Mas a gente pode, através dessa casa legislativa, ter um projeto de lei que faça, sim, com que esses estabelecimentos comerciais possam fazer esse valor acontecer de fato, Ou seja, o músico ganhar esses R$400, que a gente considera que é um valor digno que remunera o seu trabalho, Então,
dou esse exemplo para dizer que o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro está aberto, né, para todos os músicos que quiserem lá pautar as suas demandas. Agora, recentemente, a gente recebeu uma mensagem de um músico, a gente não sabe quem é, dizendo que os bares e restaurantes não estão recolhendo o ECAD, né, que em tese deveria servir ao músico, a gente sabe que não serve, mas é uma questão, né? Então o exemplo que a gente está dando, que todo músico que tiver no Rio de Janeiro uma demanda que quiser trazer para o Sindmuse, o Sindmuse do Rio de Janeiro está de portas abertas para receber todo músico, todo musicista que queira pautar uma preocupação sua. Bem, não poderia deixar de vir aqui para cumprimentar os companheiros e companheiras no dia dedicado aos músicos, porque é uma data muito interessante, né? Dia 22 de novembro, é o dia do músico, é o dia da revolta da chibata também, né? A luta liderada por João Cândido, né? Que veio a dar uma bela música, né? Do Aldir Blanc com o João Bosco, mestre Sala dos Mares. Então eu quero aqui dizer que aquele espírito de luta, né? Daqueles homens negros, marinheiros, que eram objeto de chibatadas na Marinha no período pós-abolição, ela deve iluminar também a luta dos músicos no Brasil, que pelo que a gente conhece, não está muito longe de uma escravidão moderna. Ou seja, não tem um piso digno, salário digno, ou até condição digna para desenvolver o seu trabalho. Então eu acho que é importante isso. Nós temos algumas lutas aqui no Rio de Janeiro que eu queria ressaltar para você. Primeiro, a questão da Casa dos Músicos, né? Que a gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece e a gente envelhece. Então, os músicos merecem ter um espaço de acolhimento quando chega em determinada fase da vida. E o projeto da Casa dos Músicos é algo fundamental, né, para a categoria, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. Se for a Casa do Músico, ela vai acolher os músicos, sem querer saber o endereço do cidadão, mas para acolher o músico, né, que está em dificuldade, numa fase difícil da sua vida. Então, acho que esse é um projeto, tem local já, tem projeto, é um negócio que a gente tem que pegar com as mãos e levar com força para que seja construído. É fundamental, então, a valorização desse espaço, criar um centro de referência da música no Rio de Janeiro, e a Casa dos Músicos vai servir para isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é a questão dos editais. Estava conversando aqui com o nosso presidente líder, Theo Lima, e ele estava falando da questão dos editais. Às vezes o cara faz um edital de R$500 mil e tem 2 músicos no palco, ele e o violão, né? Então isso poderia estar gerando mais oportunidades para outras pessoas, né? Então, estabelecer um piso mínimo a partir de um determinado valor de edital que tenha no mínimo 4 músicos no palco, trabalhando ali, né? Chegar a 1 milhão, aí um pouquinho mais. Eu acho que tem que se escalonar a coisa. É isso mesmo! Escalonar, né? Porque grandes espetáculos, né, que não geram emprego, não geram renda para a categoria dos músicos, eu acho um desperdício. Às vezes utiliza um violão e a música eletrônica para dar suporte, né? É isso que acontece, né? Bateria eletrônica, esse tipo de coisa. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode já fazer aqui no Rio de Janeiro, até com um abaixo-assinado eletrônico, não precisa ficar passando um abaixo-assinado hoje em cada bar que tem um músico ir lá para pegar o abaixo-assinado. Vamos fazer um abaixo-assinado eletrônico, né? Recolher bastante assinatura e mandar para o prefeito, para que os próximos editais da cultura, né, que tenham espetáculos musicais, eles estabeleçam esses critérios, né, de ter músico. E nós teremos o maior prazer em encaminhar ao prefeito Eduardo Paz, que tem sensibilidade com a música. Quero dizer que tenho
sensibilidade com a música, principalmente a música carioca, a música do Rio de Janeiro, nosso samba e tal, eu acho que ele vai se colocar muito sensível a uma demanda como essa, e o Rio de Janeiro poderá, a partir de uma iniciativa como essa, influenciar os editais da Lei Aldir Blanc, da Lei Rouanet e etc. Paulo Ricardo, influenciar os editais nacionais. Paulo Gustavo, vereador, Paulo Gustavo. Todos os editais. Que a gente corrigir aqui na edição. Paulo Gustavo. Então, isso vai permitir, né, que as coisas que ocorrem no Rio de Janeiro acabam se transformando em coisas nacionais. Vou dar um exemplo. O feriado de Zumbi, que foi ontem, nós aprovamos aqui no Rio de Janeiro com muita dificuldade em 1995. E hoje é feriado nacional. Então o Rio tem essa capacidade, né, de repercutir, influenciar o pensamento nacional. Então eu penso que esse esforço que a gente deve fazer junto à categoria dos músicos, primeiro, vai ser bem acolhido pelos músicos, vai ser bem acolhido, e segundo, vai ao encontro da necessidade de trabalho dessa categoria que precisa ser valorizada, precisa ser estimulada e que é fundamental para todos nós. O que seria no Brasil se não fosse a música popular brasileira, se não fossem os ritmos brasileiros? Isso é um fator, gente, de identidade nacional. Identidade nacional significa a soberania do nosso país, a afirmação do nosso país em qualquer lugar do mundo. Desse trabalho não deve ser perdido. Não deve ser perdido em função de quê? De organizar a categoria dos músicos. E não deve ser perdido no sentido mais amplo da afirmação da identidade do Brasil perante os países do mundo. Então, gente, conte comigo, firme na luta, vamos até a vitória. Muito obrigado. A gente não pode se ver como qualquer coisa. Nós somos importantes. E se a gente não se valorizar também e não lutar por aquilo que a gente acredita, que a nossa profissão é importante, que a nossa profissão faz parte, tem um papel na sociedade, seja ela no meio religioso, seja no meio secular, seja onde for. Então nós temos que lutar, temos que ir para o sindicato, temos que procurar a diretoria, procurar o presidente, conversar com ele, passar as nossas necessidades, não ter vergonha de falar do que está passando, do que está vivenciando, para que eles entendam o que eles precisam fazer por nós. E temos que também, assim, tentar atrair o máximo de pessoas, divulgar o sindicato dos músicos no meio de onde você trabalha, com os músicos que você trabalha, na escola que você dá aula, aonde você grava. Você precisa falar que existe um sindicato que luta pelos seus direitos, que deseja ver o músico no nível que ele merece, com respeito, sendo bem remunerado, sendo bem contratado. Então, não vamos deixar isso aqui morrer. Isso aqui, como foi falado, tem que se tornar um marco e se repetir todo ano, e ser maior, e a gente ter movimentos que venha não só movimentar o Rio, mas que venha impactar os outros estados e os outros sindicatos de música também queiram fazer o mesmo. Que quanto mais gente falar ao nosso favor, quanto mais gente fizer barulho, vão olhar para nós e vão falar, existe uma classe unida, existe uma classe que quer e é relevante, nós somos relevantes. Tá bom? Obrigado. Isso também, fiz baile pra caramba, até hoje a gente sabe das condições dos músicos de baile, né? E o pessoal que faz toca com grandes artistas também não deixa de ter problemas, tem problemas. E a ordem, a primeira coisa quando eu me tornei presidente foi procurar o sindicato para que essa junção pudesse movimentar melhor, até porque o objetivo é o mesmo. Nosso objetivo como ordem, objetivo como sindicato, é exatamente trazer para o músico todo o conforto que ele precisa em relação à profissão. Infelizmente, não acontece isso porque o Brasil é um pouco limitado em relação à compreensão da profissão. E também a consciência, o músico precisa ter a consciência de que músico é uma profissão. A música é arte, e a gente sempre briga, e músico é profissão. E até
às vezes o poder público confunde isso, confunde a arte com a profissão e no final das contas tende muito para a arte e a profissão fica um pouco deixada de lado. E o que nós precisamos fazer é exatamente juntar para que isso possa acontecer da melhor forma possível e trazer esse benefício para o músico. E a ordem, ela sempre teve, e eu sempre batalhei por isso, entendeu? Até porque conhecia as administrações antigas, não eram músicos que passaram pelo que nós passamos. Então eles não entendem. Ouvir falar e, entendeu, estar dentro são duas coisas diferentes, entendeu? O coração de quem está dentro, sabe, fala mais alto. E quem está fora fala, legal, pô, entra aqui, sai aqui e acabou. Entendeu? Então, eu trabalhei muito para que isso aconteça e também em relação ao sindicato, em relação aos músicos, né? Eu sempre fui muito a favor e sempre briguei muito para isso. Por ser músico e não precisar de alguém para dizer assim, poxa, você como músico não conhece, poxa vida, peraí, conheço sim, passei por isso, passei por aquilo e tal. Agora precisamos exatamente na prática resolver, né? Só que dentre tudo isso existem mil problemas em relação à ordem, questão de dívidas, questões de heranças que vieram e que elas vão caindo e infelizmente caiu no meu corpo, né? Eu fui o cara da vez que ele caiu, eu falei, agora tenho que dar um jeito. Mas infelizmente aconteceram outras coisas que levou um pouquinho a minha ausência na direção da ordem. Mas, ao mesmo tempo, ainda estou na luta pelos músicos, com toda a experiência que eu adquiri, inclusive dentro da ordem, com as coisas todas que aconteceram, todas as coisas que a gente aqui fora não tem essa, sabe, não sabe o que acontece lá dentro de verdade. E aí, com isso, eu continuo na luta e acredito que o sindicato também vai trazer exatamente o que a gente espera, né? E espero, claro, que a ordem também possa trazer e a união entre ordem e sindicato possa reinar na nossa profissão, entendeu? Na nossa profissão. Eu acredito que músicos, todos em geral, precisa de ter esse apoio, precisa de ter as instituições que possam brigar por ele, que possam fazer, mas também precisamos de que o músico participe ativamente disso tudo, entendeu? Que ele esteja junto, que ele tenha consciência de que músico é profissão, não é um lazer, porque tem alguns que passam, poxa, ali o cara está se divertindo, não é isso, entendeu? Então precisamos fazer com que eles entendam isso, e para que eles entendam, a gente precisa ativamente estar junto. A ordem dos músicos do sindicato, aquela casa, são de vocês, entendeu? Assim como pode invadir a ordem, sentar lá e pode chegar e falar isso, quero isso, e todas as coisas podem ser resolvidas com força total da presença do músico, entendeu? Da presença do músico. Então esse evento, acredito que hoje não seria o primeiro e não vai ser o último, entendeu? O Theo Cordeiro é um cara que é muito ativo nessa questão do sindicato, vejo isso, para mim do Gismaia, né? Hoje o Theo está à frente, então eu acredito que a gente consiga mudar essa história, mas precisamos de que o músico se conscientize dessa questão, que esteja junto, que faça barulho, entendeu? Que faça barulho para que possam ver de verdade quais as necessidades e a gente poder ter o acesso com mais facilidade para que eles entendam e abram as portas da forma melhor. Não quero me estender muito, obrigado, é um prazer poder estar aqui com grandes amigos que a gente já conhece há um tempo e podem contar comigo sempre. Obrigado.